A paz do Senhor Jesus, vem compartilhar uma porção da palavra de Deus aos nossos corações. E para a nossa meditação, a palavra está lá no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 55. Vai falar sobre uma graça que ela é oferecida gratuitamente a todos nós. Mas eu quero me ater ao versículo 6, que diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha o convite, a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O profeta aqui ele está sendo enfático, enquanto se pode achar. E o que significa isso, irmã Natália? Significa que o nosso tempo ele é limitado. Chega uma hora em que todos nós vamos ter que enfrentar a justiça de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor, mas não se esqueça que Deus é justo. Deus não tem culpado por inocente. Então chega o momento que todos nós vamos enfrentar o dia do juízo. É por isso que a palavra está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Devemos procurar, por essa razão, o perdão e a graça de Deus enquanto ainda temos oportunidade. Nos aproximar do Senhor. Nós temos que orar e temos que buscar essa presença. Sabe, o Evangelho fala acerca de redenção, de salvação. Quando eu recordo-me do dia que verdadeiramente eu aceitei a Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma. E o pastor impôs as mãos sobre mim, orou sobre imposição de mãos. E ele perguntou: você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? E eu falei: eu confesso, eu aceito. Na mesma hora, ele falou: então receba o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito do Senhor que passa a habitar em nós. Mas ainda assim, se não vigiarmos, em questão de minutos, nós podemos perder essa presença. É por isso que nós temos que procurar nos aproximar, porque quando eu oro, não é simplesmente orar e cruzar os braços. Quando fala de buscar o Senhor, fala de se sujeitar às leis de Deus, se sujeitar aos mandamentos, aos estatutos divinos. Então, quem busca, se esforça. Quem se esforça para buscar ao Senhor vai encontrar barreiras de impedimentos e diversas. Agora, quando buscamos ao Senhor, porque Deus ele é misericordioso e Ele quer nos sarar, Ele quer restaurar, principalmente, irmãos, a nossa vida espiritual. Certamente eu e você conhecemos pessoas que são materialistas, mas não zelam pela sua vida espiritual. E a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com os irmãos, que vai fazer você elevar o seu nível no mundo espiritual. Ele está pronto a nos perdoar, a nos restaurar. Não é prazer do Senhor de nos castigar. Ele quer nos abençoar.
apagando os nossos pecados, mas Ele só faz isso quando nós nos arrependemos. Quando a gente rejeita e abandona a vida do erro, a vida de estar no pecado, nos voltando para Ele. Confessando. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos pó e cinza. Pó e cinza. E Jesus, Ele veio, Ele levou sobre si o castigo pelo meu e pelo teu pecado. Mas já foi pago na cruz do Calvário. Então vamos buscar ao Senhor. É hoje que o Senhor quer te resgatar. Então vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Eu vou ler o versículo 7 e o 8 também, para finalizarmos. Olha o que diz o versículo 7 no capítulo de 55 de Isaías. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A palavra de Deus diz que temos que nos voltarmos para o Senhor, porque Ele é rico em nos perdoar. Buscar enquanto se pode achar. E no 8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Por que a palavra de Deus está dizendo isso? Porque por vezes pensamos e queremos algo, mas não são os pensamentos de Deus a nosso respeito. E é aí que quebramos a cara. E Ele acrescenta, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Existem caminhos que eu e você vamos procurar pelas nossas próprias pernas. Existem caminhos que pessoas errôneas vão conduzir e vão nos levar ao abismo. Mas os caminhos de Deus são caminhos de paz. E é o Senhor que sabe. Os pensamentos do Senhor são elevados. Nós temos que buscar o Senhor. Foi como eu falei anteriormente. Vai chegar o dia da prestação de contas. Vai chegar o dia do juízo final. Vale salientar que o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa com quem conhece a sã doutrina. O juízo vai começar pela casa do Senhor. Vai começar pela casa de Deus. Nós vamos ter que prestar conta do Senhor das nossas obras. Existem pessoas que já estão cegas pelo pecado, por ignorância, porque não conhecem as Escrituras, mas quem conhece, a correção vai começar pela casa do Senhor. O dia do juízo, ele chega. Então não perca a oportunidade de receber Jesus hoje, de se voltar para o Senhor, nosso Redentor, hoje. Vai chegar um dia que não haverá mais tempo. E nesse dia haverá ranger de dentes, gritos ensurdecedor. Só para que os irmãos tenham uma noção, a palavra diz que a morte vai fugir. O que significa? Quando o Espírito Santo do Senhor, quando a igreja for arrebatada e for retirada, a palavra de Deus é clara em dizer e afirmar que as pessoas vão se jogar do abismo e não vão morrer. A morte vai fugir dessas pessoas. Então, por isso que nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então, busque o Senhor enquanto você ainda pode ser resgatado, porque chegará o dia do juízo, chegará o dia que não haverá mais tempo, porque o nosso tempo é limitado. Então, pare de atrasar o que Deus tem na tua vida. Pare de atrasar o que Deus tem na tua vida e busque o Senhor enquanto se pode achar.
Amém? Receba essa palavra no teu coração e fique na paz do Senhor Jesus. Leia a Bíblia. Medita. O capítulo 55 tem apenas 3 versículos. Medita na palavra de Deus. Peça que o Espírito Santo abra o seu entendimento para receber essa palavra gloriosa no seu coração. Fique na paz.